Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na presença de Deus, mais uma vez neste momento devocional, este momento tão agradável para todos nós, este momento em que buscamos aprender da palavra de Deus, em que buscamos ouvir a palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje não é diferente, hoje é um dia especial, é um dia dedicado ao Senhor e nós estamos já desde cedo na presença do Senhor, já estamos alimentados do pão quente, de outras mensagens, já estamos aprendendo, não é, cada vez mais através dessas mensagens tão edificantes para as nossas vidas e principalmente da palavra de Deus, que é sempre edificante para todos nós. Então é muito bom estar na presença de Deus, é muito bom buscar a presença de Deus logo cedo, buscar sempre em oração, buscar sempre em comunhão, buscar sempre em devoção, com humildade de coração. Todos nós necessitamos disso, necessitamos da presença do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos aflitos, nós estamos enfrentando dificuldades, lutas, e nada melhor do que buscar a presença de Deus e saber que Ele está presente, de que Ele escuta a nossa oração, de que Ele nos acompanha sempre, de que Ele está sempre ao nosso lado. Isso nós temos a certeza. As lutas estão aí fora, os desafios estão aí. O problema da pandemia, da Covid-19 tem afligido muitos corações, as perdas, a dor da perda, e isso causa um tormento grande em nosso coração, a incerteza, a insegurança, mas nós devemos lembrar que o Senhor nunca nos desampara, que o Senhor sempre está ao nosso lado. E nós devemos continuar orando, pedindo forças ao nosso Deus, pedindo sabedoria e que sejamos perseverantes nesse caminho que nos leva à salvação. Nesta manhã, ou neste momento, melhor dizendo, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. É um texto bem conhecido e fala sobre o jovem rico. Capítulo 19, versículos de 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A lição que fica para todos nós, através dessa passagem, é que o jovem queria algo a mais, queria algo assim que fosse possível conquistar através da sua riqueza. Mas a resposta de Jesus Cristo traz uma lição muito mais forte, e principalmente não para aquele jovem naquele momento, mas para todos nós. Os valores dos nossos dias são bem diferentes dos valores do passado. Certos comportamentos dos dias atuais são vistos de maneira mais aceitável. Existem comportamentos que são estranhos aos nossos olhos, mas que estão sendo muito bem aceitáveis
por tantas pessoas. Tudo é permitido desde que você não viole as regras estabelecidas por alguém. Por fim, o que é que assistimos hoje devido a essa liberalidade? Cenas de brutalidade, mortes precoces, independente de classe social. Nós temos visto isso, jovens se envolvendo com drogas, se perdendo no caminho, se prostituindo. Nós temos visto isso de forma crescente, tudo por ambição, tudo por uma questão de inveja, de ganância, de descontrole emocional, de ciúme, de preconceito, de vaidade e muito mais pelo poder do dinheiro, pelo poder daquilo que satisfaz seu coração. Pelo que podemos entender no texto que acabamos de ler, existe uma certa religiosidade na vida do jovem rico. Isso nós não podemos negar. Existia uma certa religiosidade na vida dele. Contudo, existia também uma pitada de soberba, de arrogância, uma rejeição à simplicidade da vida, aquilo que representa a humildade que existe na fé em Jesus Cristo. Após a queda adâmica, lá no início, lá no Éden, Deus fez da salvação uma dádiva para o homem. Não podemos conquistar a salvação. Só nos é possível aceitá-la. Paulo escreve isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. E Paulo trata disso, não depende de quem quer ou de quem corre, mas do amor de Deus sobre cada um de nós. Algumas lições nós tiramos desse texto que acabamos de ler. A primeira lição é que boas intenções não geram salvação. A primeira intenção daquele jovem rico era com relação à salvação da sua alma. E ele é objetivo, ele é claro com relação a isso, ele não mede as palavras para fazer esse pedido. Entretanto, no final do diálogo, a palavra de Deus diz que ele retirou-se triste daquele local, retirou-se triste da presença de Jesus. Bons sentimentos e boas intenções não refletem a presença de Deus na vida das pessoas. Lágrimas também não provocam ou não provam conversão verdadeira, não garantem um coração sincero. O testemunho verdadeiro tem o coração tocado pelo Espírito de Deus. É bom termos sentimentos, mas é muito melhor sermos convertidos por Cristo e convertidos a Cristo. Só Jesus é o caminho para a salvação. A segunda lição é que os olhos veem, mas o coração sempre ignora a salvação. A primeira lição diz que boas intenções não geram salvação. E a segunda lição, os olhos veem, mas o coração ignora a salvação. Jesus fez o jovem meditar, usar a sua mente sobre o padrão de vida eterna, o padrão que ele estava apresentando para aquele jovem, um padrão do que era certo e do que era errado. Ou seja, Jesus trabalhou naquele momento a lei moral diante daquele jovem. O jovem falou em fazer o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Então Jesus resolveu sondar profundamente o verdadeiro estado do coração daquele jovem. O jovem manteve a confiança. O que lhe faltava era o seu conhecimento do sentido profundo da confiança em Jesus, do sentimento profundo espiritual da lei de Deus. Não somente conhecer a lei de Deus, mas o sentimento profundo da lei de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que citam a Bíblia, que procuram sempre falar o que a Bíblia diz, mas não vivem o que a Bíblia diz. É o conhecimento mais espiritual da lei de Deus. Não bastava ser bom diante das outras pessoas, como não basta para ninguém ser bom diante das outras pessoas. Faltava naquele jovem humildade de coração, humildade que só um coração entregue a Jesus pode produzir. E nós sabemos disso, só um coração entregue a Jesus produz a verdadeira humildade. Ele cria que tinha tudo e queria ser perfeito,
Jesus revelou-lhe então a necessidade do arrependimento, a necessidade da humildade. Seu coração necessitava de salvação e só Jesus é o caminho para a salvação. A terceira lição é que o coração quer sempre fugir da salvação. É interessante, o nosso coração quer sempre fugir do processo de salvação. É muito interessante isso, esse comportamento é muito natural no ser humano. Quando nós pregamos, quando nós falamos para as pessoas do plano de salvação apresentado por Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a tendência do coração humano é querer fugir desse plano de salvação. Jesus sabia o que estava contido no coração daquele jovem rico. Jesus conhecia muito bem o coração daquele homem, algo que não queria abrir mão por nada. Ele tinha algo no coração que não queria substituir pela salvação. As palavras de Jesus são penetrantes. Jesus diz: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ora, abrir mão assim facilmente dos bens, mas nós sabemos que o Evangelho de Cristo exige renúncia de muitas coisas. Essas palavras atingiram o ponto fraco do caráter daquele jovem. Havia algo que ele amava muito mais do que a sua alma. Havia algo que para ele valia muito mais do que a salvação, as riquezas materiais. Isso posto, reprovou o jovem. Depois que Jesus colocou isto à prova, ele foi reprovado, ele foi pesado na balança e foi achado em falta. A narrativa termina de forma triste, diz assim a palavra de Deus. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Só Jesus é o caminho para a salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aprendemos uma lição muito importante a partir dessa palavra, a partir desse texto. Os valores materiais têm afastado bons homens do caminho da salvação. E Jesus deixa bem claro que a salvação é necessária para todos e todos necessitam da salvação que Ele apresenta a cada um de nós. Que não sejamos como o jovem rico, que na sua espiritualidade superficial, como sempre tem acontecido em demasia nos nossos dias, ele se tornou egoísta, achando que poderia ser salvo sendo apenas religioso. Tem muita gente ainda assim pensando que ser religioso é suficiente para ser salvo. Ele pôs sua riqueza material à frente da vida eterna. Tem muitas pessoas que colocam outras coisas à frente da salvação, à frente da vida eterna. Alguns compromissos que não são tão importantes, mas que as pessoas preferem colocar à frente da vida eterna. Abrir mão de certas coisas, certas vaidades, certos sentimentos egoístas por amor a Jesus é muito difícil. Só Jesus operando no coração do homem para ele se libertar dessas coisas. Isso continua acontecendo em nossos dias, mas Jesus continua provando os corações e sendo o único caminho para a salvação. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, essa é a mensagem que fica para cada um de nós. O mundo necessita de salvação. O contexto das nossas vidas nos dias atuais necessita de salvação. As pessoas necessitam da salvação que só Jesus pode dar, que vem acompanhado da paz, que vem acompanhado da certeza de que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E nós devemos orar por isso. Eu quero lhe convidar neste momento, você que está comigo agora, que você está acompanhando esta live agora, eu quero lhe convidar para orar comigo. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Pai bondoso, Pai eterno, nós nos curvamos diante de Ti, colocamos diante de Ti
o nosso desejo por tua salvação que vem através do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que não sejamos egoístas, que o nosso coração não esteja atrelado às coisas desse mundo, aos bens materiais e às riquezas que tantas pessoas correm para obter, Pai. Mas que tenhamos, Pai amado, a busca por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Nos abençoa, Pai. Abençoa nosso lar, nossos familiares. Vai ao encontro, Pai amado, de todo aquele que está acompanhando esta live neste momento, Pai. Visita o coração dessas pessoas, Pai. Abençoa aqueles que necessitam de Ti, que não Te conhecem ainda, Pai. Visita os enfermos, Pai. Os necessitados. A situação desse mundo caótico, Pai, devido a essa pandemia, Pai. Ó Deus amado, sede com Tua igreja, sede com Teu povo, sede com os campos missionários, com os missionários, Pai. Sede com nossa nação, meu Pai. Abençoa-nos e dirige nossos passos, Pai. Protege-nos e livra-nos do mal. Nós oramos juntos, agradecidos por Teu amor sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia debaixo da sua graça. Eu quero agradecer a todos que se fazem aqui presente. Minha prima Glaucione Silveira, minha esposa Nilena Hatz está aqui conosco, Josinice Barros, Diego Ramon. Deus te abençoe, meu irmão Diego Ramon, Olívia Cordeiro, quem mais? Deise Gomes, Glaucione, já falei, Sônia Fernandes, Deus abençoe, Lindinalva Oliveira, Deda Sabino, graça e paz na vida de todos vocês, Cláudia Hatz, minha sogra, Helenice Soares, quem mais está aqui conosco? Flávia Eusébia, Deus te abençoe, Maria José, graça e paz, Helena Souza, Deus abençoe. Quem mais? Eude Miranda, graça e paz na tua vida, meu irmão. Joaquim Oliveira, Deus abençoe. Muitas pessoas acompanhando a live, é muito bom, é muito agradável. Nós devemos continuar fazendo isso, nós devemos continuar pregando a palavra de Deus, continuar falando do amor de Deus, desse plano maravilhoso que é o plano de salvação para as nossas vidas. Lembrando a todos que essa mensagem daqui a pouco vai estar lá no YouTube, na minha página, no YouTube. Então você vai lá, se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você deixa seu comentário, você compartilha. Tantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E que Deus nos conceda um domingo cheio de paz, um domingo abençoado. E vamos continuar orando pela nossa nação, orando para que Deus tome as providências sobre esta situação que estamos vivendo. O mundo carece da nossa oração. Que Deus nos abençoe.